E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Eu sou o Nicolas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Então pessoal, para quem conhece mais a fundo ou de mais tempo as histórias do Homem-Aranha, conhecem muito bem o personagem Norman Osborn e, é claro, o seu filho Harry Osborn. Dois personagens que são muito famosos desde os primórdios da história do personagem, mas que a cada conto mostravam algumas peculiaridades, e quando isso foi transmitido para o cinema, a coisa tomou outros rumos também, outras perspectivas. E eu tenho quase certeza que você aí não percebeu essas características. Diga como! Então, cara, já se prepara aí, porque no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês a maldição da família Osborn lá na trilogia do Sam Raimi. Bom, a gente sabe um pouco da vida do Norman lá no começo do filme, mas as coisas começam a ser melhor explicadas a partir do momento em que ele se torna o Duende Verde, né? A gente tem mais cenas dentro da casa do Norman, entendendo mais ou menos como é que funciona a rotina dele, né? Daquela loucura toda, e a gente percebe que muitas vezes o Norman tá bebendo algum tipo de bebida alcoólica, né? Sempre tá acompanhada aí de um copinho de uísque, e logo depois dessas bebedeiras é que a gente via ele ouvindo as vozes, né? Por exemplo, naquele momento da ação de graças, né? A gente vê o Norman, de certa forma, mais sóbrio, né? Não ouvindo tantas vozes, pelo menos não exatamente da mesma maneira que acontece na casa dele. Então, o meu primeiro ponto dessa paranoia do Norman, principalmente, começa por causa da bebida alcoólica. Até porque o primeiro momento em que ele escuta as vozes na cabeça dele que parecem estar ecoando pela casa, acontece quando ele está tomando um copo de uísque. E daí, mais pra frente, a gente vê mais ou menos ele bebendo e parece que ele tá, sabe, mostrando que ele bebeu muito. Sabe aquele estado quando a gente vê uma pessoa louca, uma pessoa bêbada? É aquele estado. E daí, mais pra frente, a gente tem outro momento muito peculiar nessa interação do Norman com as vozes, e a gente vê pelo estado do cabelo dele, pelo jeito que ele age na sala, que ali ele não estava no seu juízo perfeito, ele parecia não estar totalmente sóbrio, né? De certa forma, ele estava numa situação aparentemente desesperadora, sem saber como fazer, como lidar com as coisas, e tudo isso a gente consegue perceber muito bem. Então, pessoal, retomando esse primeiro ponto da nossa análise, né, que é o personagem Norman Osborn, a gente já sabe que ele era um personagem muito arrogante, né, que ficou muito mais louco por causa do soro do super soldado que ele estava produzindo, mas a principal loucura que talvez existia até antes do soro era por causa do excesso do consumo de bebidas alcoólicas. O que você quer? Indo agora para o segundo personagem, o Harry Osborn. Lembrando agora do filme de 2002, né, que a gente teve o primeiro contato com o Harry, a gente não viu em nenhum momento ele consumindo bebida alcoólica, até porque naquele período ele era menor de idade, né, não tinha nem se formado direito ainda, né? Então, no primeiro filme, a gente vê um Harry mais molecão, mais, sabe, não querendo muitos compromissos, na verdade. Já no filme de 2004, a gente percebe que no filme Homem-Aranha 2, o Harry agora é um empresário, é um cara preocupado com a Oscorp, né? E no meio dessa preocupação, ele ainda possui aquele sentimento de vingança, né? Um sentimento de vingar a morte do pai, que na cabeça dele era causada pelo Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha era o culpado de tudo isso. E cada vez que esse personagem aparecia, cara, sério, se eu não me engano, todas as cenas tinha um copo próximo do Harry, ou ele estava começando a beber, ou de repente ele já estava num estado tão louco que até deu um tapa na cara do melhor amigo dele no meio de um público gigantesco. Não é verdade. Ah! Fala! Não é, irmão? O tipo de coisa que um Harry sóbrio com certeza não faria. E nesses pequenos detalhes a gente já começa a entender alguns pontos. O filme então vai passando, vai chegando até o final, e tem aquele momento em que o Harry tá lá tão louco, tão fissurado por essa busca pelo Homem-Aranha, essa vingança, que até o mordomo dele fala:
Harry, o seu pai só era obcecado pelo trabalho dele. Então Harry vai lá, bebe mais um pouco e manda aí o mordomo embora. Logo depois, chega o Otto com o Homem-Aranha, larga o Peter na cama ali e o Harry continua com um copinho na mão. Daí o Octopus pega lá o Trítio e vai embora. E daí tem aquela cena... Cara, aquela cena no cinema foi incrível. Sabe, eu até pensei que ele não conseguiria descobrir que o Peter era o Homem-Aranha, mas daí ele vai lá, puxa aquela adaga, tira a máscara e percebe que o Peter é realmente o assassino que estava aí na cabeça dele. Então, a gente chega ao final do filme. O Harry tá lá, sentado, segurando aquela adaga, reflexivo, pensando que o seu melhor amigo era então o ícone, né, do personagem que ele pensou que tinha matado o seu pai e agora ele não sabia o que fazer, né? Ele estava totalmente sem chão. De repente, a gente vê que uma porta se abre, uma cena clássica de terror, né? As coisas começam a acontecer pela casa sem ter ninguém por perto. Então, o Harry começa a ouvir uma risada que começa baixa e vai aumentando, aumentando e aumentando. E de repente, ele vê o reflexo do pai dele no espelho. E se vocês perceberem, pessoal, a risada que o Harry escuta é a mesma que o Osborn, né? O Norman Osborn ouvia. E de repente aparece a imagem do pai dele no espelho. Os dois conversam e acidentalmente ao final o Harry acaba descobrindo o esconderijo secreto do Duende Verde. Eu vivo em você, Harry. Agora é a sua vez. Você jurou fazer o Homem-Aranha pagar. Faça-o pagar. Então, pessoal, se a gente parar para entender, somando esse fato do Norman mais o caso do Harry, a gente percebe que o fato deles ouvirem vozes, né, acabarem ouvindo vozes e, consequentemente, as mesmas risadas e vozes, a gente consegue entender que essa parte, pelo menos, era causada pelo excesso de bebida, não tinha nada a ver com o soro do Duende Verde, né? A gente pensou que essas vozes eram causadas por causa disso, mas o segundo filme da franquia acabou respondendo de forma mais indireta, né, mais subliminarmente, de onde vinha realmente aquelas vozes. Mas então é isso, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que você aí tenha gostado muito dessa minha teoria. Eu acho que faz bastante sentido e eu confio muito que todos esses fatos estão realmente conectados e se explicam de forma subliminar. Lembrando, pessoal, as minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. Se você quiser mandar uma foto de um personagem, uma teoria sua, uma informação, ou marcar que está assistindo esse vídeo, ou algum outro vídeo aqui do canal, enfim, eu vou gostar muito de ter essa interação com vocês também lá no Instagram. Então, eu acho que é isso, pessoal. Eu vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço e valeu!